Olá, internautas, ouvintes, espectadores. Está começando mais uma edição do nosso PodPrefs, o podcast da Prefeitura de Francisco Morato. E hoje nós vamos falar sobre o Dia Nacional da Consciência Negra e Zumbi dos Palmares. Nós temos dois convidados que dialogam diretamente com esse tema e eu gostaria que ele se apresentasse a todos vocês. Por favor, Tuti, apresente-se ao nosso público. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu sou a Tuti Lázaro, estou como secretária adjunta da Secretaria de Cultura e Turismo aqui de Francisco Morato. Professor Sidão, por favor, apresente-se ao nosso público. Sim, Aparecido Francisco Filho, mais conhecido como Professor Sidão, e estou no momento como diretor do Departamento de Projetos e Programas da Secretaria de Educação. Muito bem, então tenho propriedade para falar sobre o assunto que nós vamos abordar hoje, que é o Dia Nacional da Consciência Negra e também do Zumbi dos Palmares, instituído pela Lei 12.519 de 2011, que institui o Dia Nacional. Há um projeto de lei, dei uma pequena estudada sobre isso, há um projeto de lei que é do senador Randolfo Rodrigues, que está tentando aí com que seja considerado feriado nacional. Porque hoje nós sabemos que alguns municípios, instituem essa data como feriado municipal. Sim. E, se eu não me engano, 5 estados apenas consideram feriado estadual. Em Francisco Morato, dia 20 de novembro é feriado municipal e a gente vai tratar de algumas ações que a Prefeitura de Francisco Morato vai desenvolver, já vem desenvolvendo e vai desenvolver também na Semana da Consciência Negra. E eu quero começar falando contigo, Tuti, a respeito do que a Prefeitura, do que a Secretaria de Cultura está promovendo ou vai promover e já promoveu também a respeito dessa temática que é falarmos da luta do povo negro, do povo preto da cidade de Francisco Morato. Bom, por meio da Prefeitura Municipal, a Secretaria de Cultura já desenvolve essa atividade de tratar sobre a temática do Dia da Consciência Negra de Francisco Morato, Desde 2018, a gente desenvolve essas atividades anualmente. A gente entende a necessidade que se tem de falar sobre pautas como a desigualdade social, contra o racismo, contra o preconceito, a inclusão social. Então, por meio dessas atividades, a gente entende que a gente consegue promover a cultura, trazendo para que as pessoas conheçam e tenham contato com a cultura negra, roda de conversa para trazer a reflexão sobre as questões periféricas, desigualdade, também promovemos música, dança. 2018 foi o primeiro ano que nós iniciamos, Sim. Em 2019, nós iniciamos um diálogo mais próximo do Conselho da Comunidade Negra daqui da cidade. E a partir daí nós desenvolvemos o primeiro edital voltado para essa pauta, Desculpa, Tuti, eu acho que em 2018 houve também a reestruturação do conselho, Acho que por isso que houve até essa proximidade, se eu não me engano. Exatamente. Eu falo isso porque eu também faço parte, eu também sou conselheiro, estou conselheiro da Comunidade Negra de Francisco Morato, assim como o professor Sidão também já fez parte do conselho, E aí a gente entende um pouquinho dessas temáticas, dessas situações que aconteceram aí nessa reestruturação do conselho, onde a sociedade civil, começou a participar mais assiduamente do conselho e a importância dessas ações da secretaria. Exato, essa proximidade foi importante porque juntos nós conseguimos construir. A Secretaria de Cultura trouxe a parte administrativa, como vamos fazer isso de uma maneira mais democrática, e o Conselho trouxe para nós as necessidades, o que era importante ser dito num evento como esse. E a partir daí nós desenvolvemos esse primeiro edital, que foi muito importante, você dar a possibilidade desses artistas escreverem propostas, não só artistas como ativistas, professores, para estar falando dessa temática e pessoas aqui do território. E foi uma experiência muito, muito, muito interessante no sentido de descobrir essas pessoas. E em 2020 nós tivemos a questão da Covid, infelizmente, todas as atividades foram interrompidas e nós não tivemos o evento. Porém, em 2021 a gente retorna ele de maneira virtual. Precisamos voltar, não podemos mais ficar parados, todo mundo se adaptou, vamos para o formato virtual. Também foi um evento muito interessante, nós conseguimos daí atingir
um público ainda maior, né? Embora a gente... Porque foi online. Porque foi online, então todo mundo pôde assistir às nossas atividades. Nós tivemos também a parceria com o governo do estado de São Paulo, através do PROAC Municípios, nós fomos contemplados e com isso nós pudemos fazer esse primeiro formato virtual. O evento também foram 2 dias de atividades e também trouxemos aí muitas pautas relevantes. E este ano, novamente, vou falar mais um pouquinho daqui a pouco, a gente está aqui com muita ansiedade que o nosso evento também já está para ser realizado no final desse mês. Muito, 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 muito bom mesmo saber dessas notícias importantíssimas para você que está nos acompanhando. Não deixe de compartilhar o nosso PodPreves, viu? Então compartilha lá o link no YouTube, para você que nos acompanha também do Deezer ou do Spotify, compartilha com todo mundo, manda para a galera ficar todo mundo consciente e ciente do que acontece no município de Francisco Morato voltado para a população negra. Professor Sidão, por favor, conte-nos um pouquinho de toda essa trajetória, da sua luta e também das propostas relacionadas à Secretaria de Educação para a população de Francisco Morato. É um prazer estar falando sobre o assunto, por quê? Vou falar um pouco da minha trajetória e depois eu vou falar em relação à Secretaria de Educação. Como que eu comecei essa história dessa luta como negro, né, no Brasil? A gente sabe que o racismo, ninguém nasce racista. Ninguém nasce. Conforme passe o tempo, pelas informações que tem da sociedade, a pessoa ela vai adquirindo determinadas características e acaba sendo racista. Então, racismo, a pessoa fala assim, nasceu, veio no DNA, não existe isso. Né? A pessoa, ela nasce ser humano. E com o passar do tempo, com a vivência com a sociedade, as pessoas pegam as virtudes e também os defeitos da sociedade. É aí que se forma o racismo. A criança vai crescendo, vai vendo aquilo, vai ouvindo algumas coisas, e a partir que ela vai ouvindo essas coisas, e a partir que ela vai adaptando determinadas coisas na sua vida, que ela vai se tornando racista. Então, quando eu era criança, até comentei antes também, com algumas pessoas antes de nós começarmos, desde criança eu aprendi, por exemplo, a ter a minha identidade. O que é? A primeira coisa que a criança tem que ter é uma identidade. Com 7 anos de idade, por exemplo, estava na escola e tinha um amigo meu, muito amigo, branco. Aí nós ouvimos, na mesma sala que eu, começou a olhar assim, uma aula de história e tal, falou assim, sobre escravo, e virou para mim, olha, você agora, nós estávamos na casa dele, agora você é meu escravo. Eu virei para ele assim, falei, eu sou seu escravo? Como que eu sou seu escravo? Você é negro, você é meu escravo. Eu falei, mas não. Mas você não viu na aula lá, que nós ouvimos sobre escravidão, e disse que o negro é escravo? Eu falei, não sou escravo de ninguém. Eu sou eu mesmo, tá? Sou seu amigo, mas não sou seu escravo. Aí comecei com 7 anos de idade, eu falei, não, eu sei quem eu sou, e sei para onde vou, e sei onde quero chegar, com 7 anos. Porque daí já, mesmo, comecei já a ler, já com uma certa antecedência e tal, em relação a isso, né? Mesmo com 7 anos, já lia muito, gostava de ler muito, foi alfabetizado, lendo bastante. Falei para ele, não, tá? Meu povo foi feito de escravo, mas eu não sou. Tá? E virei as costas e deixei ele sozinho. Aí depois minha mãe descobriu, a mãe dele também veio pedir desculpa, etc e tal. Eu falei, a única coisa, e naquele instante eu já sabia que eu teria que lutar a vida inteira para mostrar que não sou escravo, né? E com isso foi sempre a minha luta, sempre a minha identidade, tá? Não deixaria com que as pessoas incutissem na minha mente que eu era escravo. Eu falei, não sou. Tá? Eu tenho as mesmas dificuldades, aspirações que qualquer pessoa de outra raça. Nem raça eu gosto de etnia, porque raça é raça humana e tem as diferentes etnias. Falei, não posso deixar isso. E foi nessa luta, me impondo, estudando muito, porque a educação, para que vocês conseguissem se libertar, é a educação. Porque a partir que você tem o conhecimento, é algo que ninguém tira de você. Pode tirar qualquer coisa, mas o conhecimento não. Eu já fui aprendendo desde cedo. Meus pais, nesse ponto, também tinham a cabeça bem aberta e tudo mais. Sempre incutiram isso na gente, em mim, meus irmãos. Eu incuto também nas minhas filhas, tenho 2 filhas e tal. Eu falei, a sua identidade, o que você é, as pessoas não podem confundir aquilo que elas pensam com aquilo que você é. A não ser que você
não tem identidade, né? Ou não seja bem resolvido ou resolvida, aí sim, aquilo que as pessoas fazem ou falam vão te influenciar para você pegar e quebrar essa identidade sua. Mas só você pode fazer isso, as pessoas não. Então, a partir daí, assume. É que eu falo, eu sempre fui desde criança negro assumido. E a trajetória foi essa. Comecei na educação, depois como professor na escola também. Estudava bastante. É professor do quê? Lia bastante. Professor, história, geografia, filosofia e sociologia, né? Nessas áreas. E quando eu comecei, eu tenho 40 anos de profissão. Só 40 anos. Só 40 anos. Embora eu pareça novo, né? Mais 40 anos de profissão. Um jovem de 40 anos. Um jovem de 40 anos. E logo que eu comecei, e na escola, muitos alunos tinham dificuldades em algumas matérias, principalmente na matéria de humanas, me chamavam para ajudar. Então eu ia ajudar um, ajudar outro, colegas e tal. Eu já dava, na verdade eu dava aula já para algumas pessoas. E sem falar que eu fiz magistério também na época. Eu fazia o ensino médio normal e fazia magistério. Então já me identificando com a profissão. Então logo em seguida fui fazer faculdade, logo que eu terminei o magistério, terminei o ensino médio, fiz faculdade, aí me chamaram para dar algumas aulas como substituto. Aí comecei como substituto, dei aula até para amigos meus que estudavam comigo, mas não estavam muito interessados, foram repetindo de ano. Aí chegou lá, você veio dar aula aqui? Falei, eu vim dar aula para vocês. Mas você estava junto com a gente? Falei, eu estava junto com vocês, agora eu sou o professor. Né? E aí com 19 anos eu comecei a dar aula de ensino médio e ensino fundamental. Logo em seguida me chamaram para dar aula em escola particular em São Paulo, mesmo sendo aluno ainda, como aluno da universidade, me chamaram para dar aula em escola particular. Estudando e dava aula. Estudando e dava aula. Então você imagina como chegava a época de provas, que eu tinha prova na faculdade e tinha que também aplicar a prova e elaborar na escola. Provas, né? Então muitas vezes eu ficava assim, eu chegava 1h da manhã em casa, que eu trabalhava em São Paulo com professor de escola particular, eu chegava 1h da manhã, e aí quando eu chegava eu tomava um banho, e o que eu fazia para preparar o que eu tinha que preparar, né, para as aulas? Eu ficava lá meia-noite, chegava 1h da manhã, 2, 3, e tinha que acordar às 5 para ir trabalhar depois no outro dia, né? Ou para a faculdade no outro dia. Então, tinha que estudar muito. E como é aquela velha história, como professor e sendo novo, o que acontecia? A turma cobrava, queria saber se sabia, né? Eu tinha que mostrar que eu era... A cobrança vem dos dois lados, né? A cobrança vem dos dois lados. Aí o que aconteceu? Comecei a ralar de estudar na universidade e mais também como professor. Eles nem sabiam, nem descobriam que eu era aluno ainda de faculdade, porque achavam que eu era um professor já formado. Então, era uma luta, ainda mais sendo negro, né? Numa época, há 40 anos atrás, mais de 40 anos atrás, era uma época que você não pensava em negros na faculdade. Toda vez que eu ia, era só eu, cada curso que eu ia era só. Então, o que aconteceu? A minha identidade qual que era? Era essa, era estudar. Eu sabia que eu ia chegar a algum lugar estudando. Eu sabia que tendo conhecimento, em algum lugar eu ia chegar. Eu tinha certeza que em algum lugar eu ia chegar. Mas eu tinha que estudar. E chegou. Cheguei. A gente chegou. Se formou, trabalhou muito, ralou muito, estudou muito. São 40 anos, professor. São 40 anos, né? Quis aposentar, não deixaram eu aposentar. Não, na verdade, você comentou aqui nas conversas de bastidores, né, Tuti? Ele falou que aposentou, ele é aposentado. Mas pergunta agora se parou. Tá parado? Não consegui parar. Não aguenta, não. Aí começa a palestra daqui, palestra de lá, né? Hoje mesmo estava numa palestra de manhã, né? E foram várias horas, tem outras palestras marcadas, e foi assim a minha vida, eu sempre fazendo palestra, depois fui chamado como professor para dar capacitação também para outros professores. Nas reuniões do conselho, que a gente participava junto, e alguns eventos do conselho que a gente fez também, que você ministrou palestra também, né? Em algumas ações do conselho que nós fizemos aqui na cidade, e aí quando o professor Sidão achou que ia ficar tranquilo na dele, que ia curtir a aposentadoria, que nada, veio a Secretaria de Educação na vida dele, nem conto para vocês. Conta aí, professor. Exatamente, veio a Secretaria de Educação com uma proposta, né? Até na época perguntaram assim, formalmente para mim, você quer continuar aposentado? Até foi essa pergunta primeira que foi feita. Você quer continuar aposentado ou você vai voltar, quer voltar ativo e tal? Aí eu falei, assim, a minha ideia era continuar aposentado, mas a educação, eu saí da educação. Não bem saí por causa das palestras e tudo mais, mas a educação jamais saiu de mim. Então eu falei, topo.
quero estar junto, é um projeto Como você falou, ideal. é a sua identidade, né? É minha identidade. Eu não me vi, até minhas filhas, eu levei até bronca das minhas filhas. Pai, isso não pode ficar assim. Eu falei, por que, filha? Não, pai, a gente já teve aula com você, teve pessoal que teve aula com você não pode parar. Eu falei, mas como que eu não posso parar? Vocês estão pensando? Ela falou, não, pai, isso não pode, porque a gente, tá vendo? Só tem muita coisa ainda para falar e tá tudo aí dentro, daqui a pouco você vai ficar doente e tudo mais. Eu falei, não, filha, é a impressão de vocês. Eu falava, não, pai, a gente sabe que isso não vai parar. Foi o que aconteceu. E estando agora à frente desse departamento, que é um departamento novo, onde você tem que dar toda a estrutura para esse departamento. Você imagina que você pegar algo assim, que a secretaria é antiga, mas o departamento é novo. Então você tem que pegar e fazer com que as pessoas entendam o que é esse novo departamento. Eu acredito, professor, que isso se enquadra perfeitamente naquela fala que você fez no começo da sua trajetória de 7 anos de idade com o seu colega, né? Hoje você está na Secretaria de Educação, no Departamento de Programas e Projetos. Enfim. E a educação municipal, ela trata justamente da educação básica das nossas crianças, que tem ali a creche, né, o pré-1, pré-2 e o Fundamental 1, que são as crianças que estudam até o quinto ano de idade. Sim. E eu acredito, como o senhor bem disse na sua fala no começo, é essa educação no início da formação da criança que vai fazer com que ela tenha a sua identidade, que ela haja respeitosamente e que aprendendo aquilo ela compartilhe. Isso. É por isso que eu até falo para as pessoas, eu falei, olha, tem gente que olha uma estrutura de um prédio, qualquer prédio. Você não parece, mas o que sustenta o prédio é algo que não aparece, que é o fundamento, que está lá embaixo e tal, que são as vigas, etc. e tal, não aparece o que sustenta o prédio. Então, é o que eu falo para eles. Mas só que o prédio existe por causa disso, dessa base. Né? Dessa base. É a mesma coisa, educação básica que a gente fala. Tá? É essa base que te vai dar estrutura para a tua vida toda. Entendeu? Então tem gente assim que fala, não, legal o ensino universitário e tudo mais, pós-graduação, doutorado, mas sem a educação básica, né, você não tem toda essa formação. Então a educação básica é importantíssima. Não tem identidade. Exatamente. Para você se identificar, você fala, poxa, desde criança eu já tive essa formação. Embora, é claro, você não vai ter com toda essa propriedade que eu estou falando, mas a criança, quer queira, quer não, fala, não, criança não sabe o que está falando, ou não percebe, sabe sim. Sabe e percebe muito. Percebe muito. Sim. Né? Então as pessoas não dão essa importância para a criança. Tá? Era uma das coisas que uma certa vez eu até achei interessante. Uma professora na época, quando as escolas eram todas estaduais, mesmo as escolas nós chamávamos Miraquarta, hoje já é outra forma, nós tínhamos os dois tipos, né, no estado. E a gente tinha os professores que falavam assim para mim, não, o professor Sidão ele dá aula em cursinho, o professor Sidão faz palestra na universidade e tal. E mais aqui tem os ensino médios e tudo mais, ele não vai conseguir dar aula nunca para criança. Algumas pessoas comentavam, eu ficava quieto, porque eu não tinha que falar, né? Aí chegou uma professora e me chamou, da rede, que era, acho que uma 4ª série, ela me chamou, você não quer dar uma aula para... Todo mundo assustou, você não quer dar uma aula na minha série lá? Eu até assustei, né, porque me convidou, eu falei, vou sim. Aí chegou um dia, marquei, fui lá, dei aula. Eu falei, o que eu tenho que fazer para dar aula? Olha só, o que eu tenho que fazer para dar aula para eles? Você dá aula. Ela falou para mim, você vai lá da sua aula. Você aprendeu, é o seu conhecimento. Eu falei, tudo bem, vou lá. Dei minha aula. Mas as crianças começaram a participar, falar, debater, aquele negócio todo, quase que eu não saio de lá. E depois, quando terminou, ela falou, tá vendo? Foi natural. Quem é professor, você é professor, independentemente de qual turma que você vai pegar, você é professor, e você percebe o que está acontecendo na sua sala, tranquilamente, e com isso você vai trabalhar, as dificuldades e tudo mais. Então, desde então, eu pus em mente, a minha identidade é ser professor. E isso foi importante para aquelas crianças que você foi lá e deu aula. E agora, sobre esse projeto que a gente estava conversando um pouquinho de bastidores também, sobre africanidade. O que é essa história de africanidade? Olha, esse projeto é o seguinte, tá? É fazer com que na escola as pessoas começam a aprender, começam a ver, por exemplo, que a África
ela não é simplesmente um continente de pessoas que vieram para cá para serem escravizadas. A África é um continente onde muita coisa aconteceu, é que eu for enumerar muita coisa, mas nós temos, por exemplo, nós somos do café, todo mundo gosta de café aqui, né? Eu geralmente gosto, alguns não gostam, mas a maioria gosta. Então, o pessoal fala, mas café é um negócio brasileiro. Não é. As sementes, tudo do café, Etiópia, que é um país africano. As pessoas muitas vezes falam em Egito, que foi uma poderosa nação, muitas vezes não associam o Egito com a África. O Egito fica na África, até hoje fica na África, no nordeste da África. Tá? Fala em coisas grandes, as pessoas acham que não foram negros que fizeram. É a questão, nós temos uma avenida chamada Rebouças, um engenheiro chamado Rebouças. Esse engenheiro ele era negro, ele e o irmão dele, tá? Negros. Aí eu até pergunto pro pessoal, você sabe quem foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras? Quem foi que fundou a Academia Brasileira de Letras, que os professores de Portugal e tal? Foi um negro, Machado de Assis, que era negro, se considerava negro, e depois o pessoal foi fazendo filmes com ele, embranquecendo, colocando gente mais clara e tal, mas ele era negro. Então são questões, por exemplo, muitas invenções e ideias que nós temos, e esse projeto Africanidade, trouxemos também o professor Natanael, que trouxe várias palestras para a gente. Isso voltado tudo para a rede de ensino da prefeitura. Da prefeitura. Educação básica. Mas primeiro nós começamos com quem? Nós começamos com gestores. Tá? Primeiro gestores, para depois esses gestores trabalharem nas escolas, e nessas escolas nós começarem a trabalhar a questão da africanidade, mais alguns professores também que já estavam fazendo trabalhos assim, não um trabalho como um todo, mas estava fazendo um trabalho em sala de aula, 2, 3 professores em cada escola. Agora a nossa finalidade qual que é? Que isso se espalhe para todas as escolas e faça parte do currículo da escola. Importante. Né? E a própria escola, por exemplo, ela vem a entender, por exemplo, que não é só estudar na época, igual estamos agora, na efervescência de novembro, porque é um mês. Não. O ano todo, né? O ano todo. Tem que fazer parte da matéria e tal. É igual, por exemplo, a gente fala assim, vamos cuidar da nossa próstata, por exemplo, só em novembro, que é novembro azul. As mulheres vamos cuidar da mama só em outubro, porque... Nós não podemos ficar na questão de datas só, são importantes para nos lembrar, mas nós temos que saber que a saúde nossa ela tem que ter uma sequência. A mesma coisa que em relação à africanidade. Tem que ter uma sequência nas escolas. E o trabalho, como você bem disse, ele vem da base. Ele vem de baixo para que se crie uma estrutura e crie-se também uma identidade daquela criança, né? Mas claro, quem transmite conhecimento são os professores e os gestores das escolas, onde vocês começaram a fazer esse trabalho de africanidade, né? Exatamente. A gente diferencia, é interessante, a questão de formação é educação, são professores, não adianta. Agora, por exemplo, você vê a comunicação, vocês trabalham em comunicação, sabe bem disso. A comunicação ela vem para informar. Agora, formar, temos os professores. Então, a importância que tem da escola nessa formação. E essa formação é que vai fazer com que sejamos, no caso do município, um município forte. Tá? A educação ela tem isso. Não é que eu estou puxando sardinha para o meu lado, pode dizer, porque é professor. Não. Porque qualquer país do mundo, através do conhecimento, você vê que houve o crescimento de nações, né? Através da educação. E a educação básica é primordial para isso. Enquanto não nos preocuparmos com a educação básica, nos preocuparmos só com a educação, vamos dizer assim, universitária e assim por diante, a nossa educação universitária está defasada por quê? Problema da educação básica, né? E é muito sério essa questão. Então agora nós estamos com um trabalho em relação a isso, a africanidade, mostrando a importância do povo negro na nossa formação, nessa formação desses gestores. Esses gestores já estão passando isso para as escolas, né? Para quem trabalha nas escolas, já tem alguns professores fazendo esse tipo de trabalho, mas a gente quer fortalecer isso. E uma das formas de fortalecer qual foi? Nós já começamos, por exemplo, o Instituto Lehman, o Formário Gesto, já há algum tempo já está fazendo o quê? Junto com a gente, trabalhando para fazer apontamentos, e esses apontamentos para que sejam trabalhados, para que haja uma melhoria nos índices até das escolas municipais. Tá?
Durante muito tempo, as nossas escolas municipais, nós ficamos no IDESP, que é um índice que é nacional, muito baixo. Durante muitos anos, durante cerca de 10 anos mais. Aí começou a haver uma preocupação em melhorar esses índices, tá? Que era muito baixo. E é claro, tudo quanto é índice baixo que você fala educacional, quando você fala em termos de negros, o índice vai ser mais baixo ainda. Por quê? Por causa das condições que o negro, né, aqui no Brasil tem. Onde você tem que estudar muito mais e tal. A questão, por exemplo, se você for falar em termos de saúde, tá? Quem é menos atendido na saúde são as pessoas negras. Né? Quem são menos atendidos em o que você precisar em relação educacional são as pessoas negras. Então, é claro, todo e qualquer índice que nós temos, infelizmente, que falar dessa população negra e principalmente mulheres. Tanto, por exemplo, que foi feito esse trabalho que eu falei em parceria com as instituições, foi visto, por exemplo, que os piores índices eram de meninas negras, tá? Que em matemática, que tinham os menores índices. Tá? Não, o que a gente fala não é porque o negro tem menos capacidade ou menor capacidade, não. É que as oportunidades que se dá ao menino ou à menina negra, ou mesmo ao rapaz e à moça e tudo mais, ou ao adolescente, as oportunidades são diferentes. Sim. Né? E por serem diferentes, o que eles têm que se fazer? Não é? É que eu falo para a galera, eu falo, gente, o negro, ele é tão capaz, e o negro tem tanta a etnia negra, ela tem tantos vícios ou virtudes como qualquer outra etnia. O problema também, quando a gente fala de igualdade, não é dizer que nós temos que, queremos igualdade, então aquilo que fizeram com a gente nós vamos fazer com os brancos, etc. Não é isso. Queremos igualdade nas oportunidades. Queremos igualdade nos direitos. Queremos igualdade em respeito ao que foi feito. A maioria das pessoas não sabe a história do negro, só sabe a história do negro que foi escravo daqui para frente. E a história do negro antes? Essa questão da africanidade. Quais as invenções que nós temos em relação aos negros? A participação educacional dos negros. Aí o pessoal até fala assim, mas em relação à questão das cotas, tá, vamos aproveitar as cotas e tudo mais, mas vai chegar uma hora que, se você fizer uma educação de qualidade, igualitária para todos, independentemente de ser branco, negro, que foi e tal, para todos, as próprias cotas elas vão sumir automaticamente. Por quê? Porque eu estou dizendo que eu tenho que fazer uma cota. Por quê? Porque eu tenho um grupo de pessoas que não tem as mesmas oportunidades que outras pessoas. Por isso que eu falo para meus alunos, aproveite a cota, você tem que aproveitar e tudo mais. Mas chega uma hora que não vai nem precisar mais. Por Se quê? a lei está disponível, que faça jus. Não é? Mas é que eu falo, aí vem aqui... Uma forma de reparação. Reparação. Eu concordo plenamente. Mas só que chega uma hora que você dá né? É quem fala de equidade, né? Você fala igualdade com justiça. A partir que você deu uma educação, independentemente da etnia, chega uma hora que não vai nem precisar mais das cotas. Não que você vai... ela vai sumir. Por quê? Porque todos têm as mesmas condições. É a mesma coisa... eu e a Tuti, nós vamos aí... vai ter uma corrida. Né? Vai ter uma corrida aí. Tá? Tanto eu e ela dirigindo, nós vamos apostar numa corrida, eu e ela. Aí o que vai acontecer? Nessa corrida, eu vou estar com um Fusquinha e ela vai estar com um Porsche. A mesma corrida. Eu não sei quem que será que vai ganhar essa corrida. Né? Difícil saber, viu? Nossa, difícil saber quem vai ganhar. Tá? Por que a gente está dizendo isso? Porque as oportunidades, as ferramentas que estão me dando são piores. Eu posso até chegar onde a Tuti chegou. Só que vai haver uma demora. Mais lentamente. Ou o meu esforço vai ser muito maior para poder chegar. Porque as ferramentas que eu tenho não são adequadas, aquilo que eu tenho não são adequados. Então é essa questão que a gente tem que falar. Por isso que eu tinha que buscar na época muita ferramenta, na época que eu comecei a estudar, fazer faculdade, não tinha esse mundo chamado internet, vamos pesquisar e tal, eu tinha que ir em biblioteca. Francisco Morato não tinha biblioteca na época e tal, eu tinha que ir lá, tinha que ir em São Paulo, era uma correria. Então, quer dizer, mas eu fui lá, entendeu? Eu fui
fazendo um paralelo como se fosse um Fusca, né? Mas eu chegava lá. Eu chegava lá estudando e tal, tudo voltava. Por que isso? Porque as oportunidades, as ferramentas que me dão não são as mesmas. É essa a questão que a gente quer dizer. Não que ela não deva ter o Porsche, mas eu também queria ter as condições do mesmo Porsche para poder estar de maneira igualitária. Não é? Sim. Bom, gente, professor Sidão, é incrível a sua história. É incrível essa trajetória. Falar um pouquinho também sobre essa questão da africanidade nas escolas, né, da formação básica dos nossos alunos, das nossas crianças. Nós temos aqui também esses quadradinhos que nós fazemos questão de colocar em todas as nossas apresentações aqui do PodPrefs. Porque a Prefeitura de Francisco Morato, ela adotou alguns parâmetros e diretrizes que dialogam diretamente com os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. E algumas ações relacionadas à Semana da Consciência Negra, claro, como bem disse o professor Sidão, não é somente uma lembrança de data ou no mês em que se é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra e do Zumbi dos Palmares, mas é uma questão de introduzir, né, no ano letivo das crianças, de introduzir no ano inteiro, também no calendário cultural da cidade e na educação da cidade, para que as crianças, para que as pessoas criem suas identidades, tenham base e conheçam um pouquinho da história e trajetória. E algum desses objetivos que nós tratamos aqui hoje também é educação de qualidade, parcerias e meios de implementação, porque a educação e também a Secretaria de Cultura tem alguns parceiros que contribuem para que as ações sejam realizadas na cidade, e redução das desigualdades. Nós gostaríamos, claro, está sendo feito todo um trabalho com todas as equipes das secretarias da Prefeitura de Francisco Morato para que esses objetivos sejam alcançados até 2030. E é claro, a gente vai galgando aí para que consigamos reduzir de fato, ou melhor, eliminar essas desigualdades. Esse é o intuito, né? Por isso que eles colocam redução, mas o intuito mesmo é a gente eliminar. Claro que há muita luta pela frente, né, professor Sidão? Sim. Eu fiz questão de vir hoje vestido com esta... A caráter, com essa camiseta que eu ganhei da mãe Andréia. Né? Sim, olha. A mãe Andréia, ela é conselheira também da Sociedade Civil no Conselho de Cultura. Olha, eu fiquei com inveja dessa sua. Claro, e também já foi conselheira da comunidade negra também, do Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra. E ela vai realizar também uma ação voltada a essa temática também no dia 20 de novembro agora, no próximo domingo, na Praça do Coreto, a partir das 9 horas da manhã. Uma caminhada de paz e justiça contra a intolerância religiosa, realizada pelo Instituto ECOAR, com apoio também da Secretaria de Cultura e outras parcerias que estão vindo para somar. Pessoas do estado inteiro virão, né, para essa caminhada que vai acontecer aqui no centro da cidade. Então, nesse domingo, dia 20 de novembro, a partir das 9 horas. E é claro, a Tuti vai contar um pouquinho também para a gente das ações, não somente esse apoio relacionado à caminhada ECOAR, que vai acontecer dia 20 de novembro, mas algumas outras ações, né, e um edital que foi feito recentemente. Tuti, conta para a gente desse edital e o que as propostas da Secretaria de Cultura dialogam com essa Semana da Consciência Negra. Bom, então vamos lá, né? Aproveitando aqui vários ganchos, quando a gente fala de inclusão, quando a gente fala das ODSs, quando a gente fala das oportunidades que o professor trouxe, né, na sua fala, você promover um edital de chamamento público, você está trabalhando com essa perspectiva, né? A partir do momento que nós entendemos que deveríamos fazer um edital exclusivo. Nós temos outros editais de credenciamento para os artistas, mas nesse momento faremos um exclusivo. Por quê? Primeiro que nós precisamos tratar essas pautas exclusivas. E segundo, é uma oportunidade de você mostrar o trabalho dos professores, dos ativistas, dos artistas, da nossa cidade e do território, da região também, né? Porque nesse sentido... Eu vou falar agora um pouquinho desse edital, como que nós chegamos na Semana da Consciência nesse ano. Então, primeiro nós fomos contemplados novamente pelo PROAC, do Governo do Estado de São Paulo, o Tradição SP, e através desse subsídio, nós abrimos um edital de chamamento público para credenciar essas propostas. Identificamos diversos talentos na região, no território, e através dessas inscrições nós vamos ter o evento esse ano. Ele vai acontecer durante uma semana, e aí a ideia é que vão ter ações acontecendo nas escolas, vai ter essa parceria com a educação, nós vamos ter espetáculos de teatro, música, dança,
roda de conversa, capoeira. Então, a proposta do edital é isso, né? Quando a gente fala da consciência negra, não é tratar da data, não é tratar de um dia, é muito mais amplo. É você trazer para a conversa, você dá voz de fala para essas pessoas. No meio de um sarau, vai ter poesia, ela vai poder ir lá, pegar o microfone e falar o que ela pensa, como ela se sente, o que faz parte dela, o que ela quer, o que ela não quer dali, vai né? dar voz, né? Para dar voz, exatamente. É você conhecer a culinária, é você conhecer uma dança, é você não deixar morrer, que essas culturas morram, porque elas são tão antigas, né? Essa ancestralidade. Falar do respeito da diversidade é falar da inclusão, é falar também da questão acho que é muito importante essa questão da religião, né? Sim. Então, num aspecto geral, é um evento muito rico, que claro que ele não deve ficar num dia, nem uma semana, mas eu acho que quando você, de certa forma, tem uma data, ela faz lembrar essa luta, ela faz, né, trazer luz aos ancestrais, a tantos que foram, a tantos que sofreram para a gente chegar onde a gente está hoje, uma luta que com certeza ainda falta muito, mas que de certa forma vê o município engajado, vê a nossa prefeita sempre preocupada, nossa prefeita e o vice-prefeito, em trazer sempre à pauta essa questão de não deixar ninguém para trás, né? Eu acho que esse lema é um lema que resume muito bem esse tipo de política que a gente só deve a cada ano fortificar ainda mais através dessas parcerias e entre secretarias que a gente estava conversando, fortificar esses laços, porque nós precisamos uns dos outros. Esse trabalho é riquíssimo nas escolas, que nós estávamos falando. Temos uma lei que diz que tem que ter, mas e aí? Ela só diz que tem, mas não tem, né? Então, por onde começar? A base, né? Criança. E é isso. E aí, e fazer o convite, né? Então, o evento começa dia 20, nós vamos ter várias ações acontecendo na cidade, mas no dia 26 e 27, que é sábado e domingo, vocês estão convidados. Vai ser na Praça do Coreto, na Praça Belém da Serra, no centro. A programação, o horário vai ser divulgado em breve nas nossas redes, mas nós fazemos questão de ter sua presença para fazer essa troca conosco, que é um trabalho muito importante, muito carinho e de momento de muita união mesmo. Para que a gente... união, de reflexão, importantíssima. Exatamente. Ô, Tuti, fala também da Mostra Cultural, já convido o pessoal para a Mostra Cultural. Marketing. Já, claro, básico, né? Afinal de contas, nós temos alunos negros, brancos, enfim, mestiços, estrangeiros também que participam da nossa mostra. É importantíssima essa mescla, né? E é claro, os alunos mostram os talentos ali, né? Fala um pouquinho aí, Tuti, pra gente da Mostra Cultural. De inclusão, de respeito é sempre necessário. Exatamente. A Mostra Cultural, ela vai até agora me falha a memória, 16 de dezembro. Nós temos atividades quase todos os dias, porque nós estamos aí no meio de uma Copa do Mundo, no meio do Natal. Esse ano tá confuso tudo. Você não sabe se compra pisca-pisca, camiseta do Brasil, e tem a Mostra Cultural no meio de tudo isso. Então tem dias em que por conta dos jogos nós não teremos atividade, mas são quase todos os dias nós temos apresentação de teatro, de música, dança, exposição de artistas. São alunos da Secretaria de Cultura, nossos futuros e já artistas moratenses, que promovem um trabalho durante o ano inteiro, é um trabalho artístico-pedagógico, que o intuito é, no final do ano, eles apresentam tudo o que eles aprenderam e desenvolveram no decorrer do ano. Então, eles têm a oportunidade de ficar em cartaz num teatro profissional, com uma equipe técnica, eles se apresentam 4 vezes, é recebido com muito carinho, o público, os familiares, é gratuita. Nós estamos indo para a 6ª edição e já passaram lá de público mais de 40 mil pessoas que puderam prestigiar o trabalho desses artistas de maneira gratuita. Então você está convidado, está convidada. A programação você encontra no site da Prefeitura e no Facebook da Prefeitura e vai ser uma honra você ter a oportunidade de ir lá fazer essa troca com esses alunos, conhecer um pouco do trabalho da Secretaria e para o próximo ano, de repente, também estar lá inscrevendo os filhos, os netos, os parentes. Com certeza. Para estar fazendo as oficinas que são totalmente gratuitas.
Maravilha, Tuti, obrigado. Bom, eu quero aqui também deixar meu abraço especial para a Dona Sandra. Dona Sandra é uma mulher preta, guerreira, lutadora, e eu quero deixar aqui meu abraço e registrar um beijão, Dona Sandra, para a senhora que é a presidente do Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra, ao qual todos nós, né, professores, não temos, né, Tuti, temos um carinho imenso pela luta da Dona Sandra. E ela também expõe na feira de artesanato aqui do município, às sextas-feiras e aos sábados aqui no Calçadão, no Boulevard Juvenal Hartmann, em frente à estação, e todos vocês estão convidados para comer o acarajé da Dona Sandra, viu? Aí sim. E aí eu posso dar um spoiler, já que você falou, ela vai ser homenageada por conta do nosso edital da Consciência Negra. Então, em breve vocês verão aí na cidade um trabalho artístico maravilhoso em homenagem a essa grande mulher que, para além de guerreira, também é uma querida. A gente tem muito carinho por ela. Chega a arrepiar quando você falou, porque normalmente as homenagens elas são feitas infelizmente, quando as pessoas partem, né? E as pessoas costumam dar importância depois que as pessoas morrem. Como é estranho isso, né? E não, um dos projetos, né, Tuti, desse edital foi proposta essa homenagem para a Dona Sandra ainda em vida. E muito em breve vocês saberão, viu? Exatamente. É isso, gente. Professor Sidão, faça as suas considerações, por favor. Eu quero fazer uma consideração e também, além da consideração, só falar de outro aspecto. Também a Secretaria de Educação está desenvolvendo já a prova SAM, que é uma prova para pegarmos índices do nosso município. Então, está sendo feito pelo próprio departamento, que tem uma divisão chamada de avaliação. Qual que é o nome da... Prova SAM. Isso é do próprio município? Do próprio município. Estamos elaborando isso porque nós estamos pegando índices, por exemplo, índices externos, por exemplo. O IDESP já é índice externo. O IDEB, né? Tal, o IDEB e tal. Agora nós vamos ter um índice a partir nosso, tá? Nessa prova SAM. Então agora em novembro já vai ter essa primeira prova SAM, e dentro da própria secretaria já está se desenvolvendo essa questão para avaliarmos de uma forma mais concreta em relação aos nossos alunos, tá? Uma avaliação nossa do município desenvolvida pelo município. Então, por que isso também? Porque no IDEB, o que aconteceu? Começamos a perceber que havia alguns pontos que eram necessários serem trabalhados para melhorar essa educação do município, porque, como já disse antes, os índices estavam muito baixos. Tá? Conseguimos melhorar? Sim. Tá? Com o apoio das parcerias que eu acabei de citar, que eu citei agora há pouco. Mas, mesmo essa melhoria, ainda nós pensamos que temos que melhorar muito mais ainda para alcançarmos, no caso, um nível maior. Tá? É aquela história, se melhorar não estraga não, fica excelente. Pelo contrário, é essa a nossa questão. Uma vez eu ouvi de um tenista na época, do Guga, chegaram para ele: você é o primeiro brasileiro no tênis a chegar na ponta e tal, ser o primeiro do mundo. Ele falou: qual é o seu objetivo agora? Eu falei: meu objetivo é continuar sendo o primeiro, porque chegar é mais fácil do que você manter. Ele falou bem isso, né? E foi o que aconteceu. Ele ficou um tempo, depois saiu e tudo mais. Ele falou: o problema, a dificuldade é chegar. Mas e para manter? A mesma coisa somos nós temos que chegar, e mesmo quando chegarmos no topo, manter ou evoluir cada vez mais, né? Então as considerações são essas. A questão de deixar bem claro, não só para as crianças, como o trabalho das famílias também importantes, tá? Dessas crianças, em estar incentivando a questão do estudar. E essa inclusão, nós estamos falando assim, o departamento antes trabalhava muito com a questão do deficiente, mas agora nós estamos trabalhando com a inclusão. Existe uma divisão também que fala do nosso departamento e falar sobre a inclusão. Então a inclusão vai envolver vários braços, como se fosse um guarda-chuva com vários braços. O negro, a mulher. Vou estar fazendo uma palestra também junto com a OAB em relação a isso, em relação às leis apropriadas, e já existem grupos. Eu estou participando de vários grupos, além da educação, para poder enxergar até de uma forma melhor como que cada um de nós podemos trabalhar para essa igualdade, né? Como nós falamos sobre as secretarias, os conselhos, né? Mais a OAB, mais o Conselho da Mulher e tudo mais, o que nós podemos fazer para estar melhorando isso? Exatamente. E até conversando com algumas pessoas hoje, falei: então, um exemplo,
o Brasil é conhecido como um país acolhedor e tal, é bonito tal, mas só que nós temos índices meio que estranhos com relação ao acolhedor. Nós vamos ver que índices em termos mundiais, estou dizendo de Brasil, né? Em termos mundiais, o Brasil é um dos países que mais tem agressividade com relação às mulheres, né? Com relação a negros, com relação, por exemplo, aos homoafetivos, né? Então, quer dizer, a pessoa fala, mas já avançamos alguma coisa, mas é muito pouco em relação ao que acontece. O nosso município, como nós vimos várias vezes no conselho, é considerado o que nós vimos no nosso conselho? O nosso município é considerado o que em termos de... É um dos melhores, viu? Com relação a isso, é referência. Não é? Principalmente na região, né? Porque nós participamos de algumas conferências que aconteceram aí e algumas reuniões que aconteceram na região também. Morato é referência na região relacionado ao Conselho da Comunidade Negra e também no Estado. E isso é uma luta que está sendo... As pessoas falam, mas só que em relação ao que nós temos em termos de Brasil e tudo mais, já foram passos gigantescos. Foi. Às vezes as pessoas acham que foi pouco, né? A gente até comentava no conselho, parece pouco, mas não é. Para chegar a esse pouco, teve muita luta, como a Tuti bem falou. Muita luta para chegar a esse pouco, né? Mas é aquela velha história, nós estamos chegando lá. E por ser também a cidade mais preta, Verdade. nós estamos trabalhando nisso, tá? Mas aí tá, o nosso pensamento qualquer é equidade, tá? Igualdade com justiça. E essa igualdade e essa justiça, ela tem que ser para todos. Educação para todos, como foi citado, ninguém para trás. Não deixar ninguém para trás. Obrigado, professor Sidão. Todas suas considerações finais. Agradecer esse convite, poder estar falando com vocês sobre esse assunto tão importante, ter essa aula aqui com esse mestre, o professor. Agradecer sua simpatia de sempre, que consegue deixar a gente aqui um pouquinho mais à vontade. Opa, verdade. Da equipe técnica. E principalmente fazer parte dessa gestão, né? Eu sou muito grata porque quando a gente fala de todos os trabalhos que a gente tem realizado, eles só são possíveis por conta da gestão. Nós temos hoje uma prefeita e o vice que confia no nosso trabalho. Exato. Que compra nossas brigas, que traz as pautas e fala, eu quero que vocês comprem as minhas. O trabalho, ele consegue ser fluido, ele consegue acontecer. Porque a gente tem essa parceria, porque eles confiam também no nosso trabalho e então fazer gestão sempre com esse propósito de inclusão, com esse propósito de não deixar ninguém para trás, de você poder trabalhar para uma população e conseguir fazer uma diferença. É claro que a gente quer sempre fazer a maior, mas eu acho que o nosso trabalho ele é movido a isso, a você poder fazer a diferença na vida dessas pessoas. Consequentemente também nas nossas, lógico. Mas é isso, acho que é importante a gente sempre falar sobre respeito, sobre união, sobre inclusão e equidade. E estão todos convidados e convidadas para os nossos eventos. Acompanhem a programação da Secretaria de Cultura no site da Prefeitura e no Facebook também. Muito bem. Obrigada. Gente, o nosso muito obrigado. Não esqueçam que este é a nossa 7ª edição do PodPrefs, um canal de comunicação para lidar diretamente com você, internauta, com você, ouvinte, com você, espectador das ações da Prefeitura de Francisco Morato. Não esqueçam de compartilhar essa live. O nosso muito obrigado pela presença, pela participação, pela audiência de todos vocês. Tuti, mais uma vez, obrigado. Professor Sidão, obrigado. Que bate-papo enriquecedor na data de hoje. O nosso muito obrigado. E é isso aí, até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo PodPrefs. Beijos e até mais. Valeu, gente. Obrigado. Abraços. Wakanda.